De vez em quando eu gosto de compartilhar em alguns dos meus vídeos alguma coisa que eu escutei de alguém na sessão de algum filme. E hoje eu vou falar sobre Maxine, e no final da sessão eu ouvi uma menina que levantou junto com os amigos lá e ela começou a falar sobre o filme de uma maneira muito intensa, começou a falar muito alto, e a frase que me marcou foi quando ela falou: isso aí é um clichêzão. E eu fiquei me perguntando, será que ela e será que as pessoas sabem a diferença entre um clichê e uma referência, ou um filme que seja supostamente cheio de clichês e um filme que busque uma estratégia narrativa metalinguística e pós-moderna? Porque é isso que Maxine se propõe a ser. O filme é um pesadelo oitentista cheio de referências à cultura pop da época, em que o horror é ser mulher em Hollywood. O ano é 1985 e a estrela dos filmes adultos Maxine Minx, Mia Goth, recebe sua primeira chance de atuar em um filme não erótico de terror. O problema é que um serial killer está matando várias pessoas associadas a ela em Los Angeles. Dos anos 90 para cá, se tornou praticamente impossível para realizadores de terror e de outros gêneros também fazer filmes à moda clássica, filmes que buscavam fazer um simulacro da realidade, ignorando todas as referências cinematográficas e todas as referências pop que os seus espectadores têm, e principalmente referências em relação ao próprio gênero. Quando um diretor de terror dos anos 90, dos anos 2000 pra cá vai fazer um filme, ele precisa reconhecer que o seu espectador já viu muito filme de terror antes. E por que isso mudou naquele momento? Porque as pessoas começaram a ter mais acesso a uma quantidade muito grande de filmes. Quando as pessoas começaram a assistir vários filmes em VHS, na TV a cabo, hoje em dia a disponibilidade que a gente tem é sem precedentes na história do cinema. Elas começaram a usar de maneira inconsciente essa coleção de referências que elas têm na cabeça toda vez que vão assistir a um filme novo, e um bom realizador sabe disso e vai utilizar também essas referências da cabeça do espectador para construir a sua história. Isso é uma das bases da arte pós-moderna, né? Quando a arte se passa não num simulacro da realidade, mas em um universo diegético composto justamente por uma série de referências de produções artísticas, de movimentos que vieram antes dele. É o cinema, ou qualquer arte que seja, olhando para si mesma e se reconhecendo como uma realidade tão válida quanto aquela que está fora das telas. Dessa forma, o Ti West constrói uma Los Angeles dos anos 80 em Maxine, que é uma Los Angeles que é vista aqui no filme com uma textura granulada que remete diretamente para os filmes de terror que as pessoas assistiam naquela época. E quando acontece algo que é mais pessoal, quando o diretor decide usar um ponto de vista, é engraçado como ele vai substituir essa simulação de uma imagem granulada da película surrada que as pessoas viam os filmes na época por uma textura de VHS, porque muitas das memórias dessas pessoas acabam se confundindo com as imagens que elas viam na época, que já tinham uma textura completamente diferente, que vocês conhecem, pixelada e muitas vezes ruim, pra gente pelo menos na era do HD, do VHS. E é um filme que vai trabalhar muito bem os arquétipos, vai usar muito bem os medos das pessoas naquela cultura, daquele lugar, naquele momento histórico. Então é um filme que vai trabalhar, por exemplo, com a questão do Satanic Panic, né, do pânico satânico, que era um grande medo que as pessoas tinham lá nos anos 80 e nos anos 90, de que os crimes fossem feitos por causa de grandes rituais satânicos malignos de magia negra. Os personagens nem se fala, né, eles vão ser representações de arquétipos da época no cinema de forma geral, na sociedade americana e também no cinema de terror. A gente tem um vilão que mata sem mostrar o rosto, a gente vê os assassinatos com uma montagem que de propósito esconde a personalidade, esconde qualquer característica física daquele vilão, mas a gente vê elementos que vão nos remeter diretamente a algum subgênero do terror. Ele usa luvas pretas, por exemplo, usa uma faca, porque ele é uma mistura de vilão de giallo e de slasher, que são gêneros cinematográficos que já eram muito fortes desde antes, né, desde os anos 60, mas inclusive nas décadas de 70 e de 80. O Kevin Bacon vive um capataz de um grande criminoso que é basicamente um estereótipo daqueles capangas repulsivos, desdentados, com a pele toda esburacada e que falam de uma maneira repulsiva e se referem às mulheres de forma mais nojenta ainda. Já o Giancarlo Esposito, que tem uma figura maior de autoridade, ele vai ser um cara muito mais associado
exagerado, pelo menos no seu visual, aquelas figuras de gangsters daquela época. Eu acho legal que o filme exagera até nos figurinos. Quando você tem ali, por exemplo, a dupla de policiais vivida pela Michelle Monaghan e pelo Bob Cannavale, você vai ver que até as roupas que eles usam são representações bastante exageradas do tipo de figurino que as pessoas usavam nos filmes nos anos 80. E absolutamente tudo do sangue super vermelho, de um vermelho muito mais parecido com uma tinta vermelha do que com sangue realmente, que já vem desde a época do Technicolor, nos momentos em que os personagens vão ser assassinados de uma forma brutal, a facadas, como nos slashers. Tudo aqui remete a essa configuração imaterial de um espaço imaginário que as pessoas já tinham quando iam assistir a um filme de terror. Mas nem só de metalinguagem, nem só de uma criação pós-moderna desse universo metalinguístico vive um filme. E aqui nessa trilogia do Ti West, que teve X e Pearl lá em 2022 e agora Maxine em 2024, a figura e a criação de personagens no plural da Mia Goth desempenham um papel muito importante em despertar a nossa identificação. Porque ela consegue, de uma maneira como poucos atores e atrizes conseguem, criar uma vulnerabilidade extrema e tocante para, numa questão de 2 segundos, se tornar uma das figuras mais assustadoras e mais ameaçadoras que você viu nos filmes recentemente. E essa duplicidade, essa ambiguidade de fragilidade e ameaça é algo que nos mantém colados na figura enigmática, na figura marcante em cena da Mia Goth, e ela cria aqui uma personagem que também tem todos os motivos para despertar a nossa identificação. A gente sabe que ela é uma sobrevivente de um massacre, ela tá sendo vítima de uma injustiça, então a gente acompanha a história dela torcendo para que ela consiga dar certo, sabendo que ela tem razão naquilo que ela tá falando. A gente sabe o que ela passou anteriormente, e se tematicamente tem algo que o Ti West entendeu muito bem e conseguiu, na minha opinião, transmitir de uma maneira muito eficiente nessa trilogia, é a questão dos danos, é a questão das consequências muitas vezes traumáticas, muitas vezes definitivas, muitas vezes até mortais, que o conservadorismo evangélico especificamente, mas religioso de forma geral, causa na vida das pessoas que entram nessas religiões, mas também a vida das pessoas que cruzam o caminho desses fundamentalistas religiosos, né? Essa trilogia é uma trilogia justamente sobre o ódio ao sexo, sobre o ódio a pessoas livres e também sobre todas as deturpações dessa liberdade causadas por uma sociedade que impõe tantas regras e dispensa tanto ódio nas pessoas que transam e que têm uma liberdade sexual maior que a delas, principalmente se essa pessoa for uma mulher. É um filme que remete a vários casos reais de meninas que foram para Los Angeles com o sonho de se tornar uma grande estrela e acabaram sendo consumidas e acabaram sendo sugadas por uma máquina de exploração, principalmente feminina, que as usou ao máximo sem oferecer no final das contas aquilo que elas estavam buscando. E tudo isso culmina, na minha opinião, numa sequência que é muito legal, muito divertida e não poderia ser mais simbólica, nas montanhas de Hollywood, mais especificamente nos arredores do Hollywood Sign, que é aquela grande placa de Hollywood, que é um símbolo da cidade de Los Angeles e da indústria cinematográfica também. Porém, infelizmente, o ponto que eu menos gosto do filme é o final, porque eu teria escolhido, e eu gostaria mais de ter visto, um final aberto e que deixasse uma dúvida na cabeça do espectador do que um final fechado e todo amarradinho. Eu vou liberar um spoiler aqui, então se você não viu o filme ainda, vai lá ver e depois volta para assistir ao final desse vídeo. Mas quando a Maxine tem aquele delírio lá do lado mesmo da placa de Hollywood, com o pai dela morrendo ali do lado, de toda a fama que ela poderia usufruir se ela realmente pegasse aquele vilão, eu acredito que o filme não precisaria mostrar mais nada depois daquilo. O filme poderia terminar nesse delírio que deixaria muito claro pra gente que aquilo não passou de um sonho, mas ainda deixaria uma pontinha de esperança de que talvez algo pudesse dar certo depois pra Maxine. Mas quando o filme mostra que tudo realmente deu certo pra ela depois daquilo, eu acho que as coisas ficam muito mastigadas e diminui-se o impacto desse tema que o filme tá desenvolvendo, sem falar que a revelação do vilão do filme é muito novelesca e conveniente. Quero muito saber de você, se você assistiu ao filme, se gostou, não gostou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!